João capítulo 13, versículo 14 e 15. Nesse capítulo, Jesus estava tendo a última conversa com os discípulos, né? Ele lavou os pés, instituiu a Eucaristia, e ele disse assim no final: dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Palavra da salvação. Eu acho que nós crescemos escutando isso, né? A vida inteira a gente escuta essa palavra, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E nós passamos a vida, crescemos escutando: você é um filho amado, você é uma filha amada. Do mesmo jeito, da mesma forma como Deus Pai falou isso lá quando Jesus saía das águas do batismo: este é o meu filho muito amado, escutai-o. Da mesma forma, é dito para nós. Quantas vezes você já ouviu que é filho do Altíssimo? Inúmeras. Quantas vezes você já ouviu que Deus te ama? A gente fica até irritado, fala: já sei, né? Deus me ama de forma incondicional, eterno. Deus não vai nos amar, não tem nada que eu faça que Ele vai me amar menos, ou eu fazer alguma coisa extraordinária que Ele vai me amar mais. Isso é ilusão. Deus nos ama. Fala: mas eu não sou merecedor, nem eu, ninguém é. Mas Ele não sabe ser outra coisa que não seja amar. Então, nós sabemos disso, talvez aqui, mas até a gente tomar posse dessa palavra e fazer isso vida nossa, pode ser que passe a vida e não façamos. Porque até eu entender que esse amor, eu ser um filho amado, eu ter uma pertença, quer dizer, eu não estou solta no mundo, eu tenho um pai. Mesmo que eu nunca tenha feito a experiência dele, eu tenho um pai que toma conta de mim, e um pai que me espera. Como Jesus fala para Gabriele: já passou pela sua cabeça que você ainda não nasceu? Ela falou: como? Não nasceu, Gabriele, você não veio para cá, não nasceu para mim. Então a nossa consciência sobre isso é muito ruim. Então nós ainda não entendemos que ser filho de Deus, ser amado por Ele, isso é o ar que eu respiro. Isso deveria ser a razão de me fazer eu ficar de pé. Então eu preciso escutar, repetir isso até que isso entranhe e seja presença na minha carne. Porque nós sabemos disso, mas isso fica distante de nós. Estou falando alguma mentira? Isso não mexe na nossa vida. Isso não faz você vibrar de alegria. Isso não faz você não ter medo de absolutamente nada, porque você tem um pai. E falar: além do mais, Ele me ama. Então existe dentro de nós várias coisas que nos impedem de assumir isso, de acreditar. Falando: mas Ele me ama? Ama. Incondicionalmente? Sim. Eternamente? Sim. Mas a gente vive na dúvida disso. Na verdade, a gente nem pensa nisso, né? Mas a gente deveria pensar. Fala: eu sou um filho, uma filha amada. Eu sou um sonho de amor de Deus. Essa é a raiz para a gente caminhar. Esse germe já está dentro de nós. Então é impressionante, porque a nossa vida espiritual não anda. Porque a gente não pensa nisso, porque isso tem consequências. Então, não, já falar que Deus me ama, mas o que significa isso para você? O que significa de verdade ter um amor que nada vai mudar em relação a Deus por você? Que você está gravado na palma da mão dele, que os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Você já pararam para pensar o que é isso? Alguém que está com os olhos sobre você, que sabe tudo que está no seu coração, tudo que te preocupa, tudo que te inquieta, por que você está ansiosa e preocupada, ele sabe. E nós andamos à margem dele. Nós não conseguimos acreditar. Quando o demônio foi tentar Jesus,
Por 2 vezes ele falou, se és o Filho de Deus, ué. Essa tentação é para nós também. O mundo fala para você, mas se você é filho de Deus, você não tinha que estar passando essa dificuldade, não. Se és o Filho de Deus. Então, sempre tem alguém para colocar em você uma dúvida e falar, mas será que essa história é verdade? É verdade. Está escrito na palavra. Pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Deus pergunta, Deus Pai pergunta. Se ela esqueceu, eu não me esquecerei de ti. Deus Pai fala, as colinas podem mudar, pode tremer, pode cair, mas meu amor por ti não muda. Isso é escandaloso. Isso é simplesmente escandaloso. Então a gente herdou dos nossos pais, Adão e Eva, que cometeram o pecado da desobediência. Não acreditava que Deus era tão bom, né? Que Deus os amava, igualzinho a gente. A gente já escutou as coisas da palavra de Deus inúmeras vezes. Por que isso não toma forma e vida em nós? Porque não cremos. Então, eles escutaram, eles desobedeceram, e a segunda coisa que eles fizeram, que foi dura, igualzinho a gente faz, o que eles fizeram? O que eles fizeram depois que eles traíram? Fizeram o que é errado? O que eles fizeram? Esconderam. E é assim que a gente faz com Deus. A gente deixa ele de lado e fala, esse negócio dele me amar é lorota. Não acredito nisso não. E eu me escondo. Tento me esconder de Deus como se fosse possível. Mas é ilusão do ser humano, né? A gente tenta esconder, fala que ele não está me vendo, que eu posso fazer, estou escondida. Os olhos dele te acompanham o dia inteiro. Não olhar para te julgar, porque te ama. E como ele nos ama, ele não pode nos perder. E ele fez um coração em nós, como diz Santo Agostinho, que fica inquieto enquanto ficar com ele. E é tão interessante isso, tantas coisas em nós, muito além da nossa vontade, falando, mas eu quero acreditar, muito além da nossa vontade, muito além do nosso entendimento, que nos trava, que nos impede de acreditar e se lançar nisso. Falei, ele me ama. Vocês imaginam, Jesus viveu apoiado, todo o apoio de Jesus, da missão dele foi qual? Foi a certeza do amor do Pai. A certeza de ser amado. Se a gente tem essa certeza, nós fazemos um caminho que ninguém pode nos parar. Porque eu sou filha, sou filho amado. Então, se eu aprendo a escutar está relacionado, é a mesma raiz em latim de obedecer. Eu escuto, eu obedeço e eu faço, porque obediência está relacionado com prontidão. Se a gente não acha ruim quando chama os meninos e eles não vêm? Fulano está morto, fulano, porque a mãe chama 10 vezes, a mãe grita, porque a gente já ficou irritado, o menino parece, o que foi? Mas está gritando, porque eu chamei 10 vezes. Somos nós assim. Então o fato da gente não acreditar, a gente continua se escondendo, esquivando, fazendo da nossa vida, a gente tenta escapar da nossa vida espiritual, a gente não enfrenta. A gente não para e fala, o que muda para mim? Ser filha de Deus. Ser filho de Deus. O que muda? Tudo. Muda tudo. A primeira coisa que nós vamos fazer na vida, nós vamos parar de buscar o amor onde ele não está. Quantos relacionamentos fracassados? Porque a gente mendiga. A gente perdeu a noção da dignidade que a gente carrega. A gente perdeu a noção daquilo que somos. Então a gente precisa, como a gente não sabe quem a gente é, a gente começa a fazer qualquer coisa para que alguém nos ame ou nos aceite. Oi, está esquecendo quem você é? Você é filha do Altíssimo. Amada como ninguém. Está mendigando o quê? Quer ficar, querido? Fica, não quer não, um abraço, vai em paz, que o Senhor vos acompanhe. Mas se você tem a consciência daquilo que você é. E nós perdemos pelo fato de não acreditar nesse amor. Não acreditar que de fato Ele cuida de cada coisa da minha vida. De não entender que meu próximo segundo já está tecido por Ele e já está protegido e guardado por Ele. Como eu não acredito nisso, eu não dou conta de viver aquilo que Ele me pede. Por que eu não consigo viver o que Ele falou? Por que eu não consigo amar o irmão? Porque eu não me amo. Porque eu não acredito que eu sou amada. Porque eu só dou o que eu tenho. Prestem atenção. Naquele desenho, meu malvado favorito,
Quando o Gru apaixona, ele dança na rua, ele ajuda os velhinhos, ele ajuda a atravessar a rua, ele dá flor. Quando no mesmo caminho ele volta, aconteceu alguma coisa que não deu certo, ele chuta todo mundo, bate, pega o menino com o balão, fura o balão do menino, só faz maldade. É que o coração dele está cheio disso. Mas como a gente não se sente amado, Jesus fala, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se eu não me sinto amada por Deus, então qual que é a experiência mais difícil que nós temos que pedir a Jesus a graça de conseguir? O que vocês acham? Qual que é a experiência mais difícil que vocês têm que experimentar na vida, gente? Vocês não podem morrer sem experimentar isso. Qual que é? Qual? Ser amado. Deixar ser amado. Permitir que alguém te ame, esse alguém é Deus. Fala, eu quero permitir, me sentir amada. O mundo vai ficar cor-de-rosa. Eu sou a filha única, o filho único amado de Deus. Vocês têm que, isso tem que estar no coração de vocês. Porque Deus não nos ama fracionado, Ele não dá um pedacinho para cada um, não. Ele ama inteiro. Todo o amor que Ele tem é seu, é dele, tudo é seu. Ele cuida de você como se fosse a única filha dele do mundo, como se fosse o único filho. Isso é uma coisa escandalosa. Mas é assim o amor dele. É único, eterno, inegociável. Ele te ama, não tem ninguém, nada que te arranque da mão dele. Nada. Não tem uma situação que te separe dele. Nada te separará desse amor. E isso é uma coisa para poder encher o nosso coração, da gente sair daqui levitando. Então, qual que é a experiência mais difícil da nossa vida? Ser amado. Porque o que implica alguém amar? A gente acha que se ele me ama, então ele vai controlar a minha vida? É o medo que a gente tem. Porque quando eu que falo que amo, eu que mando, né? Eu acho que eu que mando. Oh, ilusão. É espetacular saber que tem alguém que te ama. E que é Deus, nosso Pai, nosso Criador, que vai cuidar da minha vida como cuida da única coisa que Ele tem preciosa. E que a única coisa que Deus quer na sua vida é que você seja o quê? O quê? Ah, pouca gente respondeu. Pouca gente está convencida disso. Deus nos ama e nos quer ver feliz. Por que a gente está infeliz? Porque estamos escondendo dele, tomando a opção errada, não viemos aqui, ó. Cada coisa que a gente vai fazer, a gente vem aqui pedir opinião. Vem nada. A gente faz um tanto de coisa e depois fala assim, ô fulano, reza para dar certo. Ó. Que reza para dar certo? Primeiro ajoelha. Primeiro se prostra, é seu pai. Vai lá e fala, eu estou querendo fazer isso, está de acordo? Pergunta, por que eu posso perguntar? Porque Ele me ama. Então, é preciso, filho, mas Deus me ama na minha lama, na minha impureza, no meu pecado, no meu nada, ama. Deus não ama o pecado, Ele ama o pecador. Compreendem? E quando a gente permitir estar com Ele, Ele vai nos transformando. Então, como é que eu posso amar o outro, olhar para o outro com olhar de amor, se eu não me sinto amada, se eu não me sinto cuidada, se eu não sinto que eu sou merecedora de um amor? Eu só vou conseguir amar o outro, respeitar o outro, aceitar o outro, se eu já fiz isso comigo. Compreendem? Para chegar a Deus, passa por mim. Eu preciso me amar, me aceitar, falar, eu sou a filha linda e amada do meu Pai. Enquanto eu não entender isso, enquanto eu não me permitir ser amada, enquanto eu não soltar as amarras, enquanto eu não solta a amarra, solta a sua vida na mão dele, para de querer controlar tudo e fala, eu tenho alguém que me criou para viver o amor. Eu vim do amor, ando no amor e volto para o amor. Por que está dando errado? Porque eu estou fazendo alguma coisa errada, porque não é a parte dele, é a nossa. Como é difícil para nós entender isso, tomar posse disso e falar, me ajuda, que nós somos tão frágeis e tão amados. Sabe o barro do oleiro? Como ele falou lá com Jeremias, vai lá no oleiro, deixa ele pegar o barro, e ele ia fazendo o vaso, achava que não estava bom, quebrava, começava de novo, deixa ele fazer de você o barro. Ele pega esse barro e fala, vai transformando de acordo com como o senhor acha que vai ficar melhor. Faça, refaça, recria.
E a vida inteira vai me lembrando de quem que eu sou, filha de quem. Relembra para mim, Senhor, a minha dignidade. Porque às vezes eu vou me misturando no mundo e vou esquecendo aquilo que sou. Quando a gente compreender isso e começar a viver desse amor, e saber que esse amor é o nosso sustento, eu vou dar conta de amar o outro. Eu vou dar conta de cuidar do outro. Eu vou dar conta de olhar para o outro e falar, ela está com sede, ela está com fome. Eu vou conseguir perceber a necessidade do outro, sem que o outro possa falar, porque eu vou entender que a gente é irmão, somos da mesma carne. Nós temos as mesmas necessidades. Eu vou conseguir ver a dor do outro sem que ele precise falar. Eu vou cuidar do outro. Mas enquanto eu não conseguir ver isso em mim, então, quando é que eu consigo enfrentar a morte? Como profissional de saúde. Eu falo isso com os profissionais. O dia que você conseguir ver a sua morte. Quando você conseguir entender que você é finito, que você acaba também. Então você vai ser uma forma nova de cuidar do outro que vai. E dos parentes, da família do outro, porque um dia é o seu. E para me dar aula para os residentes, eu dava um impacto neles, eu punha eles para deitar no caixão. Eu falava, deita, vê que tira tudo. Toma um impacto na vida, que nós somos finitos e vamos acabar. Nada vai ser levado, nada. Mas se você compreende que nada vai ser levado, mas eu vou levar o amor que eu vivi, e a certeza que tem alguém que me espera porque me ama, é completamente diferente. Então, aí Jesus fala, nisto o mundo vai reconhecer vocês serão reconhecidos que são meus discípulos pelo amor que vocês têm uns com os outros. Mas se o coleguinha sai, a gente fala mal, julga, condena, tenta derrubar, tenta tirar o cargo do outro, rouba do outro, então, que bando que é esse, gente? Você é cristão? Não, é outro. Não pode. Não pode comungar desse amor, não tem jeito. Então, quando Jesus fala isso, na verdade, Ele nos exorta. É preciso que vocês acreditem nesse amor. Ele fez tudo, Ele provou ali na cruz. Ele foi ao extremo do amor. Ele não tem mais o que Ele fazer para poder nos provar que nos ama. Mas como é que eu vou conseguir me amar, me aceitar? E como é que eu vou conseguir, depois disso, amar o outro? De onde eu tenho que beber? É tão lindo isso, que a gente lembra da história de Jesus com a samaritana. Quando Jesus está lá na conversa com a samaritana, Jesus fala com ela assim, vai lá buscar seu marido. Ela fala, eu não tenho marido. Jesus falou, é verdade, já teve 5, que não foram seu, e esse também não é seu. Mas é dele que você bebe da fonte. É dele que você está tentando ser amada. É dele que você está buscando alguma coisa. Então por isso Jesus fala com ela, dá-me de beber. É escandaloso. Nosso Jesus é escandaloso. É uma coisa extraordinária. Na verdade, Ele tem fome e sede de nós, da nossa alma, para transformar a nossa vida. Falar, minha filha, meu filho, eu tenho algo tão extraordinário para você que você não tem noção. Eu posso saciar essa sede sua de ser amada. Eu posso. E aí você nunca vai cobrar do finito que está do seu lado, o infinito que Ele não tem para te dar. Por isso que as relações quebram. Você está me frustrando, mas não faça muita expectativa não. Ama com o que dá conta, entendeu? Porque quem pode amar tudo é só Ele. Só Ele dá o tudo, só Ele. O outro, eu também não sou perfeita. O outro eu dou aquilo que tenho, não aquilo que o outro sonha em receber. É por isso que é muito assunto, né? Muita conversa nisso aqui. Mas então, a samaritana estava bebendo lá do relacionamento que ela achava que estava mais ou menos. E nós? De qual fonte você está bebendo para saber ser amada? E de qual fonte você tem que ir? Qual que é a fonte de amor que nós temos ao alcance da mão? Qual é? Qual? A Eucaristia. Se a gente não, quanto mais a gente comungar, quanto mais eu encontrar com Deus vivo, somente Ele pode me transformar, só Ele pode trabalhar no meu coração, tirando os entraves, tirando os obstáculos que me impedem de me sentir amada, amado, completamente amado por Ele. Só a Eucaristia pode preparar o meu coração, me encher de amor tamanho que eu possa amar o meu irmão. Era isso que Madre Teresa falava. E não tem jeito de eu ir para a rua, acudir os pobres. Ela fala, se eu não ficar um tempo em adoração, sem Deus somos pobres demais.
para cuidar dos pobres. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho no meu coração. Como é que eu vou conseguir olhar para você e falar, minha irmã, eu tenho que cuidar dela? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou cumprir? Quando a gente entende isso, os mandamentos ficam muito claros. Se é meu irmão, não vou roubar, não vou matar, não vou caluniar. É simples, ué. Eu tenho que amar a Deus e amar o irmão, ponto. Mas por que não fazemos isso? Nós temos que parar e pensar. Porque a gente não é capaz de se sentir amado. Hoje esse é o desafio que eu estou trazendo para vocês. Né? Que nós vamos pedir a Deus essa graça. Me permita essa graça, Senhor. Me sentir amada. Nós temos que fazer essa experiência. E isso vai transformar a vida de vocês. É a certeza de que eu sou amada, eu sou cuidada. Deus me vê o dia inteiro. Ele cuida de mim. Ele cuida. Comece a prestar atenção na presença dEle. Comece a prestar atenção em tantas atitudes de amor que Ele tem com você o dia inteiro, para te lembrar, oi, estou aqui. Oi, você estava preocupado com isso? Eu já resolvi para você. Experimenta, é verdade, estou falando mentira? Estou não. É só experimentar, porque Deus se permite ser tocado, está perto de nós. Então, quanto mais a gente for até Ele, beber dessa fonte e falar, cura as minhas feridas, cura meu medo de ser traída de novo, porque eu já fui traída. Cura o medo de não ser amada, de ser rejeitada. Cura, Senhor, quantas coisas em mim que precisam ser curadas para que eu possa conseguir me sentir amada para amar. Porque eu tenho que levar para o meu irmão o seu amor que cura ele. Se eu não me sentir amada, eu não consigo fazer isso com o irmão. Se eu não tenho isso, como é que eu faço? Nada. É preciso compreender, é preciso, por isso que a gente se desnuda diante dele e fala, essa ferida, essa dor, mas essa dor. Por que eu não acredito? Porque o amor que a gente acha que é o amor de Deus, é o amor do mundo, né? E o amor do mundo é baseado no se você tiver, se você for bonito, se. Deus nos ama pesar. Ele nos ama com os pecados, Ele ama com o pacote inteiro. Com o outro tem sempre que parecer linda, bacana, poderosa, arrumada, né? Se você parecer caída, machucada, fala, tchau, depois. Você experimenta encontrar com alguém, pergunta assim, tá aí, tudo bem? Você fala, não, tá não. A pessoa fala, então Deus te ajude que eu estou com pressa, né? Assim. Estou falando mentira? Estou não. A gente passa longe do outro e tem problema, porque eu só quero gente alegre, feliz, que está gargalhada, que tem muito dinheiro, que passeia muito. O outro que vai me... Não, estou voando. É igual quando você perde alguém, as pessoas mudam de passeio para não te encontrar. Porque a boca só fala que o coração está cheio. Compreendem? Então, quando eu escuto essa palavra aqui, Jesus fala que sois meus discípulos se tiverdes amor pelos outros. Então, a missão hoje, o pedido de Jesus hoje é um pedido para pensar na nossa vida espiritual. Eu tenho falado com vocês que caminhada espiritual não é mágica, é investimento. Eu preciso pegar essa palavra e meditá-la. Como eu meditei, eu preciso que vocês meditem e falem com Ele. Senhor, me ajuda. Tira todos os entraves da minha vida que me impedem de sentir amado. Ajuda a entender que essa frase é real. É para mim que o Senhor falou isso. Você é minha filha ou meu filho amado. Me ajuda a perceber isso, a sentir isso. E a viver desta fonte de amor que nunca vai secar. Eu vivo desse amor. Então quem me sustenta é Ele. Por quê? Porque Ele me ama. Por que você fica de pé? Porque Ele me ama. É assim nós caminhamos. Por causa do amor dEle é que você fica de pé. Por causa do amor dEle, o dia que vocês sentirem isso, vocês vão dormir no colo de quem? Você vai tomar algum remédio para dormir? Vai tomar algum remédio ansiolítico? Antidepressivo? Não. Porque Ele é a nossa cura. Ai, que delícia. Ele é uma coisa extraordinária. Porque Ele fala assim, você está preocupada com o quê, querida? Fala que eu sou besta mesmo. Preocupada com o quê mesmo? Ocupar antes. Mas se eu me entrego e falo, o Senhor toma conta para mim, vou colocar lá no seu Sagrado Coração. Tudo que põe no seu Sagrado Coração não se perde. Viver daquela confiança incondicional, absoluta, e viver como uma criança que canta e dança, porque é amado. Por que você é tão feliz ficando andando, pulando desse jeito? Menino, pessoa amada.
É mesmo, por quê? Porque Deus nunca vai me trair, nunca vai te decepcionar, nunca, nunca, pode escrever isso que eu estou falando para vocês, nunca, aliás, ao contrário, Ele vai te surpreender. Fala, Gima, como é que o senhor sabia disso? Sabia, porque seu pai te criou. Nem que o senhor mandou isso para mim, assim, nos detalhes, porque Ele estava perto e Ele escutou. O dia que a gente acreditar nisso que eu estou falando, nós vamos ser insuportáveis. Presta atenção. O dia que você descobrir que você é o filho preferido, amado dele, ninguém vai dar conta de você. Mas enquanto a gente não acredita nisso, a gente fica igual o filho pródigo comendo lavagem e achando que está tudo certo. Falar, o quê? Está doido, menina? Meu pai tem um banquete. Por que eu vou ficar aqui nessa comidinha vagabunda? Ó, meu pai tem um banquete. Jesus revelou isso para nós. Então hoje nós vamos pedir a Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, né? Aquela que acreditou, né? Porque ela acreditou, tudo se realizou nela. Porque nós não acreditamos, nada acontece conosco. Acredite, e lembre de uma coisa que eu vou dizer para você. O seu joelho irá te levar aonde seu pé nunca ousou sonhar ir. Lembra disso? Tudo que você quiser muito na vida, ajoelha. E fala com o único que te ama. O único que quer só o seu bem, o único que cuida de você, o único que fala, você pode falar com ele, nossa, eu vou ficar insuportável, eu vim falando isso com ele. Se ninguém acredita que é filho de Deus, amado, pois eu acredito sozinha, tenho certeza, não tem nem dúvida na história. Que Nossa Senhora, né, que é a nossa mãe, essa doçura, que nessa noite ela olhe para nós com olhar de misericórdia. Vê o nosso sofrimento, a nossa angústia, as nossas tristezas, as nossas preocupações, tanta ansiedade nos consumindo, porque não acreditamos que somos os filhos amados. Então que Nossa Senhora tenha, ela que é uma mãe de compaixão, né? A mãe que é consoladora, a mãe que é intercessora, que agora que ela está diante do filho dela, que ela cutuque Jesus e aponte um por um e fala, agora, nos conceda a graça de não só saber que somos amados, mas sentir esse amor incondicional, para que sabendo desse amor, a gente seja capaz de revelar o amor de Deus no mundo. Como? Amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, porque a coisa de Deus tem que ser real, as pessoas têm que olhar e falar, como Ele se ama, e que ela, que viveu isso, que cuidou de tantos, que continue cuidando de nós, que eu sei que ela luta pela nossa salvação, que ela conceda para nós essa graça, essa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita. Eu quero ler um trechinho do Evangelho de João, no capítulo 10, que no versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Palavra do Senhor. Escutar essas frases, né, isso dá um acalento no nosso coração, quando a gente escuta, quando Jesus fala que Ele é o bom pastor, que Ele é aquele, e quando Ele diz, né, que Ele nos conhece, e conhece. O conhecimento que Jesus tem de nós, Ele é pessoal. Deus não nos conhece no bando, porque o amor dele é único e individual. Deus não nos ama no bolo e fatia um pedacinho para cada um, não. Isso é uma das coisas mais encantadoras. O amor que Deus tem, ele é único só para você. Único. O cuidado que Deus tem, a ternura de Jesus, como eu gostaria que a gente compreendesse o que significa essa ternura. Não existe uma vida que sobreviva sem o cuidado, sem a ternura que o mundo esqueceu. Mas existe alguém que cuida de cada um de nós. A dificuldade é a gente perceber que é cuidado. Porque Jesus fala assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Será? Eu acho que no mundo onde tem tanto barulho, e tem tanta voz, tem tanta sedução, tem tanta promessa,
a gente pode tomar caminho errado. A gente pode ir para lugar que não é aquele. Pode ser enganado. Por isso que ele fala que ele é verdadeiro pastor. Porque como é que você sabe que aquilo que você quer fazer, aquilo que veio ao seu coração, que vem de desejo para você, por que você sabe que aquilo pertence a Deus? Qual que é a marca que vocês têm que saber? O que gera em você? Tudo que procede de Jesus, guardem isso. Tudo que procede de Jesus gera paz. Todo sentimento que você tiver, toda vontade de fazer alguma coisa, se te tumultuar, não pode pertencer a Deus. Porque Deus é paz. Né? Então, se gera paz no seu coração, esse é o caminho. É dele. Se você fez uma oração e saiu em paz, então você rezou direito. Se você veio rezar e saiu pior do que chegou, não rezou. Rezou com o lábio e não rezou com o coração. Quando você faz uma entrega de verdade, quando você se rasga e fala com ele, sem mentira, com simplicidade, fala, me ajuda. Você vai sentir uma paz no seu coração? É dele. Se você chega e já começa um discurso imenso e já dá um monte de solução para Deus, você falou para você mesmo. Não para Deus. Então, para Deus tem que fazer esse despojamento, né? A gente se esvazia. A gente se esvazia para falar, me enche, me ajuda. Me ajuda quando estou dando conta. Entrega uma situação e verá ele resolver. Então, como é que a gente precisa pedir a Jesus a primeira graça, que é aprender a escutar a voz dele? Me ajuda, Senhor, no meio da minha vida, a escutar a sua voz. Porque aonde que a gente se faz? É no cotidiano. É na nossa rotina. Como é que eu posso demonstrar aquilo que eu creio? Pelo que eu falo e pela forma que eu vou agir. Então é na nossa vida de rotina mesmo. É todo dia, repetindo as mesmas, encontrando com as mesmas pessoas, fazendo o mesmo trajeto, repetindo a vida de todos os dias. É lá que Deus vai viver comigo, com você. É lá. Né? É nesse espaço que Deus vai nos fazendo, vai nos construindo. É Ele que é aquele que nos guia, Ele que vai mostrando o caminho. Fala assim, não, faz para cá. Para cá o caminho é melhor, mais curto. Mesmo que você faça aquele caminho há milhões de anos. Aí você pergunta para ele, é assim mesmo? Você fala, vou te dar outra sugestão. Vira para cá. E você vai ver como é que é sempre diferente, novo. Né? Então a gente se revela no cotidiano da nossa vida. Às vezes tem algum momento extraordinário. Mas o mais a nossa vida é tecida na rotina. Né? Às vezes tem um acontecimento que tira o fôlego, né? Mas a grande maioria dos nossos dias é feito da mesma repetição. Mas como é que a gente pode fazer com que essa repetição não seja uma rotina que nos arrasta? O que te dá energia para poder fazer essa rotina uma novidade? É a presença dele, né? É o amor, né? É o amor que você coloca e é que faz tudo ser diferente. Onde é a fonte desse amor? É Ele, é Jesus. Né? Então quando fala Jesus me conhece, Ele conhece as ovelhas dele. Isso é uma coisa louca. Saber que Ele te conhece não só fisicamente. Quando Jesus fala nesse conhecimento, não é um conhecer de você falar assim, não conhece a Filó. Conhece a Filó, não sabe meu cheiro, não me conhece. Né? Não sabe qual que é o perfume que eu gosto, não me conhece. Conhecer exige intimidade. Quando Ele fala que Ele nos conhece, é porque Ele tem uma relação íntima. Jesus te conhece do ponto de vista intelectual. Te conhece no seu emocional. Ele conhece na sua caminhada espiritual, onde você ainda se encontra. Mesmo que você fale, não, Senhor, já andei muito. Ele fala, não, sei onde é que você está. Ele sabe. Ele sabe exatamente onde a gente está em cada coisa. Então não tem ninguém que nos conhece mais profundamente. Aquele Salmo 139. Tu me conheces quando eu estou sentado, você me conhece quando eu estou de pé. Você me conhece se eu deito, se eu levanto, se eu vou andar, se eu estou deitado. Ele conhece tudo. Antes, olha tão lindo, Jesus fala assim, quando vocês forem rezar, não multiplica as palavras, não, porque o seu pai sabe o que você vai falar antes que a palavra chegue na sua boca. Ele nos conhece. E isso nos conforta. Eu acho que não tem nada que nos deixa mais confortado de saber que Ele sabe. Né? Então, por isso que muitas vezes quando a gente chora, somente Ele sabe por que a gente chora. Tem hora que você não precisa nem explicar. Tem hora que a gente olha para Ele e chora. Ele sabe.
Não precisa explicar nenhuma palavra para ele, porque somente ele sabe por que tem cada lágrima. Isso é enlouquecedor, um Deus desse, né? Assim, eu acho que a experiência de poder viver com um Deus de amor, né? Um Deus que cuida, ele fala, eu cuido, eu conheço e eu dou a vida eterna. Guardem uma coisa, nós temos a existência, Deus dá a vida. Compreende a diferença? Nós temos a existência. Quem nos dá a vida em plenitude, a vida que é eterna, é um só. É isso que ele fala em Mateus 6, 24, 34. Vocês se preocupam demais com a sobrevivência. E vocês não se preocupam com a vida. Que a vida é mais do que trabalhar, comer, dormir, rezar, casar, ter menino. É muito mais. É a vida. Aquilo que eu te propus para ser eterno comigo. Isso é uma coisa louca, a gente não tem dimensão disso não. Tanto que a gente não tem dimensão, que a gente já fez experiência de tudo na vida. Inclusive, de idolatrar a riqueza e entender que ficamos mais pobres. Idolatrar a força e ficar mais fraco. A gente querer estudar muito, ter fome de conhecimento, mas não descobrir a verdade. Mas tem uma experiência que o ser humano não fez. Uma experiência inteira, uma experiência completa, uma experiência com consciência. Qual é essa experiência? Qual é essa experiência que o ser humano não fez? Já fez de tudo, do dinheiro, do poder, da força, de tudo. Qual é a experiência única que o ser humano não fez, inteira, com consciência, entregue? Qual é? A experiência do amor de Deus, de ser amado por Ele. Não é fácil ser amado. Porque quando alguém fala que te ama, você perde as forças. Por isso mesmo. Por quê? Falta de confiança. Porque fé é sinônimo da confiança. Eu preciso confiar que Ele me ama desse jeito que eu estou falando. Porque se eu acredito que Ele me ama desse jeito, eu já caí na piscina aqui encostado, igual eu caí nele. Caí. Não é quando é criança, chega na beirada da piscina, se cai de uma vez, de costa. Você tem certeza que tem água e que você não vai machucar. Assim é cair nos braços dele e falar, Ele cuida de mim. Eu sou aquela ovelha machucada, ferida, que Ele buscou e pôs no colo. Eu sou aquela ovelha que Ele foi atrás. Eu sou aquela ovelha que estava no caminho errado e Ele me achou e me buscou. Eu sou aquela que Ele colocou no ombro. Pode imaginar o que é isso? Ele me colocou aqui no pescoço dele e me carregou. Eu que estava com a perna quebrada e Ele fez o curativo. E cuidou de mim enquanto eu estava assim. Porque quantas portas vocês já bateram e ninguém abriu? Aonde que vocês de verdade encontram descanso? Aonde você pode repousar a sua cabeça? Aonde você pode ter alívio de alguma coisa que inquieta o seu coração? De quando você está angustiado, de quando a coisa é para valer, de quando é uma angústia que te consome. Qual que é o único que acalma a tempestade, que levanta a mão e fala, sou eu, não temas. Isso é Ele. Mas a gente tem que fazer essas experiências, de falar, gente, eu tenho alguém que me ama, então como é que eu estou vivendo a vida que Ele me deu? Será que eu estou perdendo a vida na mediocridade, na superficialidade, ou eu estou vivendo a dignidade que eu tenho por causa de um nome, que é o nome dEle, que falou que eu sou filha de Deus? Como é que eu estou me arrastando? Será que eu me arrasto no mundo ou eu ando de verdade? Que escolhas eu estou fazendo na minha vida? Porque as escolhas vão ser a partir do momento que eu tenho um pastor, que é Ele. Então tudo que eu vou escolher na minha vida reflete aquele que me guia, aquele que me dá o caminho. Por isso que aquilo que eu falo, aquilo que eu faço no meu cotidiano, reflete aquele que me orienta. E se é Jesus, o meu pastor, então eu tenho que prestar atenção demais em tudo que eu faço. Porque eu posso ser sinal de quem eu creio, eu posso ser um anticristo. E naquele momento é testemunho contrário a dele. É muito sério. Porque se é Ele de verdade, o meu guia, então a gente tem que parar e pensar, todas as nossas atitudes, o dia inteiro, tem que refletir Jesus. Então quando as pessoas te estressam, que você quer matar, você pensa, respira fundo, olha para a pessoa, fala, é Jesus nele. Fala, dá um sorriso e fala, porque eu amo pouco, Senhor. Vamos lá.
né? Alguém falava alguma coisa comigo, sei lá se foi ontem, tanto assunto no CTI, vocês não calculam, junta muita mulher, vocês calculam. E alguém falou alguma coisa, eu falei, pensa na hora da sua morte. Esse assunto será tão irrelevante diante de Jesus, que você vai ficar com vergonha de ter perdido tempo com isso. Releva. Pensa, quando estiver muito difícil, fala, isso do lado de lá, quando eu estiver diante dele, vai servir para aumentar meu tempo de purgatório. Bobagem, né, gente? Eu presto de ficar no céu. Bobagem, vamos relevar, é melhor, né? Mas é porque ele passa a ser referência de absolutamente tudo. E aí a gente vai ficando envergonhado, né? Se ele me conhece tanto, e se ele me ama tanto, e a resposta que eu tenho na vida, porque ele vai me encantando, me seduzindo, é de amá-lo, como que eu conheço pouco aquele que é o amor da minha vida? Quando a gente está namorado, a gente conhece até a sombra do carro. Gêmeo é todo mundo do mesmo carro, mas a sombra desse carro é diferente. O freio do carro dele é diferente. Você reconhece entre 1000, você fala, é ele. O cheiro, o passo, por causa do amor. Como é que João reconheceu Jesus lá na praia? Por causa do amor. Ele falou, é ele. Pedro, é ele. Por quê? Porque o amor faz reconhecer rápido. Por que a mãe reconhece tudo no filho? Os olhos que mais imitam os olhos de Deus é o olhar de mãe. O olho de mãe não passa nada. O filho eu acho que passa. Escapa nada. A mãe pode fingir de boba, mas que ela sabe, sabe. Né? Pode até mascarar, então tá, meu filho, espera a hora. Igual Deus, estou te esperando. É o olhar, né? Então você imagina, quando eu escuto ele falar isso, né? Eu dou para vocês a vida eterna e elas jamais perecerão. Isso é de até bambear as pernas, e ele diz, e ninguém pode tirar vocês da minha mão. Isso é um conforto, assim, que nem a morte, nem a dor, nem o sofrimento, nada, nem o pecado. Porque eu posso pedir perdão. Nada pode me tirar da mão dele. Isso é algo para fazer a gente dançar sozinho o dia inteiro. Como é que você está dançando, meu filho? Porque eu sou amado. Porque eu sou amada. Alguém se importa comigo. Alguém cuida de mim. Alguém tem um olho em cima de mim. Alguém me protege, me tira do mal. Me defende, né? O pastor é aquele que defende. É aquele que te guarda. Porque você é dele. E a sua vida custou o sangue dele. Isso é uma coisa louca. Saber que quando Deus morreu, ele morreu por cada um. Para dar a vida por cada um. Deus não vai nos perder. Pode guardar isso. Ele tem uma paciência louca. Porque ele nos espera. Ele busca, põe a gente no caminho, a gente fala com ele, espera um pouquinho que eu vou ali e já volto. Some. Fala, não, esse pedaço eu vou sem ele. Porque senão ele vai me atrapalhar. Né? Porque a gente acha que Deus não viu. Deus acha que não vai concordar com o que eu estou fazendo. A gente fala, você espera um pouquinho que eu vou ali. Aí vai lá, quebra a cabeça, volta assim sem graça. Ele fala, não, mas vem cá que você é minha. Por quê? Porque o amor perdoa. O amor acolhe. Não existe ninguém como ele. O dia que a gente se atrever, né, tiver a graça de viver a experiência, essa experiência profunda do amor. Em que você se sustenta? No amor de Deus. Mas a vida está difícil, mas Deus me ama. Está difícil, mas eu sei que Ele está sentadinho aqui comigo. Passando um perrengue, como diz o povo, mas com Ele. Está na luta, com Ele. O dia que a gente entender isso, né, que Ele é o único que é a porta, que me dá pastagem. Que pastagem é essa? Que pastagem que é essa? Jesus não é uma das portas, Ele é a porta. A única que dá a salvação. Somente através dele chegamos a Deus Pai. O que é a pastagem, gente? A gente canta, e a gente canta, né? Como é que é aquela... A gente canta o Bom Pastor, né? A gente não canta? Por verdes pastagens, me leva para repousar. O que é que vocês estão cantando? Que pastagem que é essa que Ele dá? Hã? Não. O que Ele te alimenta? A palavra e a Eucaristia. Vocês imaginam que loucura é isso, né? É o mesmo Deus que nos criou. Ele é o nosso alimento. Ele te sustenta. Porque sem Ele nós ficamos fraquinhos. Sem Ele nós desanimamos. Sem Ele nós arrastamos no cotidiano. Sem Ele nós falamos, ai, ó céus, ó vida, de novo, tem que trabalhar, aguentar que é chefe. Com Jesus você fala, uau, aventura nova hoje, o que será que vai arrumar? É um outro olhar.
muda tudo, é tudo diferente. É a mesma rotina, mas é tudo diferente. É Ele, é diferente. Então, quando é com Ele, é uma novidade. E fora que você vai viver na expectativa que pode ser seu último dia. Aí você vai fazer com tudo mais intensidade, com mais amor em tudo que você fizer, porque pode ser a última oportunidade de abraçar, a última oportunidade de dar um beijo em alguém, a última oportunidade de dizer a alguém, te amo demais. Então, é a última oportunidade. Então a gente precisa aprender a viver a vida com essa intensidade de saber por quem eu estou me gastando, por quem eu estou me consumindo, por que eu estou envelhecendo, por causa de qual razão eu estou fazendo tudo isso. Hoje eu discuti com os residentes sobre uma aula que deixa eles meio sem fala, mas dá temas mais pesados. Hoje era sobre más notícias, né? Como que eles têm que treinar a dar má notícia. Falei, justamente quando na vida vocês chegar a notícia que vocês não querem chegar. E tem tudo isso que tem que ser conversado. Daí quando eu conversava com eles sobre quando vai conversar do paciente, quando é morte cerebral. O povo chorava na aula, que eu falei com eles, vocês vão ficar firmes. Mas se vocês não pensarem na morte de vocês, não pensarem nas perguntas que vocês me vêm fazendo para as mães, e não analisar a vida de vocês, vocês não vão dar conta. Porque o médico é aquele que vai até o fim. É do início ao fim. O médico ajuda, inclusive, né, no sentido de estar junto e de fazer só a transfusão de serenidade. É estar ao lado de falar, pode ir, que te aguarda. É espetacular. Eu falo, ter coragem de segurar a mão dessas crianças até ela soltar a sua mão, para ela pegar a mão daquele que é muito maior que nós. Estar lá, do lado, vocês não podem sair de perto, é do lado do paciente, é do lado da criança, sustentando a mãe da criança e quem estiver junto. É a coragem, porque cremos. É assim. Mas eu falei que eu vou dar um fôlego para vocês, quinta-feira tem mais uma sessão, para vocês poderem, agora ter um outro assunto, para vocês poderem treinar, né? Porque, falei, enquanto eu estou perto de vocês, para a gente poder conversar isso, porque não vai ter outra pessoa, para dar uma chamada nos vocês, para fazer de vocês médicos, de verdade, né? Não é para receitar, não, fazer receita só não, olhar o doente, olhar o outro, que é você também, ter compaixão, se colocar no lugar de, acolher, dar colo, dar aquilo quando não tem mais nada para dar, dá um abraço, dá seu colo e fala, coragem. Nós temos uma casa que nos espera, tem um pai que nos espera, e é junto que a gente vai até o fim, mas com dignidade em tudo que a gente faz, porque somos filhos de Deus. A gente só exerce às vezes um papel diferente. Então quando a gente escuta isso aqui, sabe que nada me tira dele, nada, que ele pessoalmente cuida de nós, eu fico pensando, o que mais a gente quer na vida? O que mais podemos desejar? Eu acordo e posso dizer bom dia, sua bênção para começar o dia, à sua disposição, para vos amar e servir. E ele fala, e eu cuido das suas necessidades. Experimente quem quer cuidar das coisas de Deus e deixa Deus cuidar das suas. Você vai ficar impressionado. Deixa Deus cuidar. Fala com Jesus, tem umas coisas para a gente fazer, né? Mas eu vou deixar para o senhor fazer para mim, me orientar. Enquanto isso, o que o senhor precisa hoje mesmo? Porque é mais importante o que o senhor tem do que eu tenho. Entrega uma agenda para ele. Entrega, experimenta, tenha ousadia. Experimenta viver um dia. Se você tiver coragem de viver um dia, vive uma manhã. Fala, Jesus, vou experimentar. Olha como é que pode ser esse Deus, né? Que permite a gente até experimentar o quanto Ele é bom. Provar e ver de quão suave é o Senhor. Provar e ver de que doçura é o nosso Deus. Provar e ver de que Ele é o nosso pastor, o nosso guia. Que Ele não pode te levar para nenhum lugar errado. E que quando você fizer uma opção e perguntar para Ele e falar, faz não. Nem duvide, eu falo com ele, Jesus, o senhor está dentro, se eu não estiver dentro, eu já estou fora, viu? Eu não sou louca. Ele fala, filho, não vai, sim senhor, eu nem discuto, nem pergunto por quê, eu falei, tem a razão dele. E é tão interessante que há uns dias atrás, uma cliente me ligou, ela gritava tanto no telefone, e eu estava no CTI, você imagina quando uma mãe grita e gritava assim, me socorre, me acode, eu falei, o menino dela caiu de algum lugar, né, uma coisa muito, né, coisa muito grave, que não dá tempo. Falava com ela, respira e me fala, porque senão não tem jeito de eu te acudir. E ela falava, eu perdi o bebê, com 6 semanas. Falei, para de chorar. Para de chorar. Para de chorar que eu preciso falar. Respira, toma água, agora me escuta. Você crê no mesmo Deus que eu creio? Creio, então ajoelhe e para de chorar. E fala, obrigado, Senhor. Porque o Senhor me ama e ama essa criança. E eu tenho certeza que de alguma coisa o Senhor nos livrou. De algum sofrimento.
Deus, porque o dia que vocês entenderem que o sofrimento para chegar em nós, chega nele primeiro, por isso ele já deu uma amenizada para depois bater em nós. O dia que a gente acreditar nesse amor, esses dias já esteve lá no consultório e falou, Filó, preciso falar uma coisa, o quê? Chegou o estudo do neném, e ele tinha uma síndrome gravíssima. Falei, ficou com vergonha? Bastante vergonha. A gente faz um escândalo. O dia que a gente aprender, em qualquer coisa que acontecer, dobrar o joelho e falar, seja feita a vossa vontade. Obrigado, Senhor. Por que está acontecendo isso? O que está assinado embaixo disso? Porque eu te amo. O dia que a gente entender isso. O dia que a gente entender tudo que nos acontece, o que está assinado embaixo? Porque eu te amo. Então quando chega a dor, chega o sofrimento, chega as coisas, Deus está nos lapidando, está ajudando. É igual quando o menino acha que você é péssimo, que você está fazendo ele sofrer. Ele não entende. Quando você fala, meu filho, não posso te dar faca. Você só tem 1 ano. Vai cortar. E ele vai brigar, vai dar a pirraça e vai te odiar. E você quer conversar com ele, ele dá as costas para você e sai bater o pé. Às vezes a gente faz exatamente com Deus. Fala, mas eu quero tal coisa. Eu falo, meu bem, te dou outra, porque isso não pode agora. A gente fala com ele, estou de mal, vou fugir da igreja, nunca mais vou rezar. Nunca mais. Eu tive uma decepção com Jesus, nunca mais rezo. Ele deve falar, vai ter a hora de voltar, né? Porque Ele é Deus, né? Tem essa doçura que nos espera, né? Aí lá na frente a gente entende e volta morrendo de vergonha. Volta morrendo de vergonha. Por quê? Porque naquele momento Ele não podia nos dar, Ele não tinha maturidade. Não daria conta de receber aquilo, não podia viver aquilo. Ah, faça a experiência desse amor. Porque existe somente um lugar na terra. Um lugar na terra. Aonde você pode estar com Ele vivo. Só um lugar na terra onde você pode abrir essa porta. Só um lugar na terra que da mesma forma que Ele te permite entrar, Ele te faz sair de cada situação enrascada que você entra, que é só Deus. É assim. Deus nos tira de cada situação de sofrimento, de depressão, de coisa enrolada que a gente entrou porque não consultou Ele. Um tanto de confusão que a gente, né? Só Ele pode nos tirar. Então Ele nos dá e nos tira de situações que se você falar, Senhor, me livra disso, Ele vai livrar. Porque é tão duro quando você escuta, né? Muitos anos atrás nós tivemos uma amiga que dizia, Filó, mas você não vai falar isso com Jesus? Não, porque se Ele não quiser eu não farei. Pois eu vou fazer independente dEle querer. Porque eu quero. A gente fica igual um menino de 3 anos, mas eu quero, e agora, né? Esse menino de 3 anos, no auge da birra, né? Sapateia e fala, é agora que eu quero. Aí entrou numa situação difícil. Difícil. Mas Deus na misericórdia acompanhando, né? Demorou 20 anos para se libertar. Deus acompanha com paciência até a gente ter a coragem de voltar a Ele e falar, Senhor, me ajuda. De verdade eu entrego, que eu fiz tanto erro, mas nada nos tira da mão dEle, Ele nos pega de volta e fala, isso é minha? Então agora porque você me permite, eu te liberto. Mas não entra com Deus com um passo dentro, outro fora, não. Quando a gente entrega, Não precisa se preocupar com nada, não. Filó, mas eu estou preocupada com o quê? Com o que vai acontecer amanhã? Vive hoje. Estou preocupada se eu vou ficar velho, se eu vou para o asilo, se eu vou morrer de quê? Preocupa não. Eu falo com Jesus, se o Senhor estiver junto, está tudo certo. A única pessoa que você não pode perder é Deus. Porque sem Ele nós não somos nada, mas com Ele ninguém nos cerca. Ninguém nos cerca. Porque Ele é Deus. E esse Deus que nos ama tanto, amou tanto, veio ao mundo por amor, morreu por nos amar e reviveu para continuar nos amando. Isso é uma coisa de louco. Jesus ressuscitou para continuar te amando, para estar do seu lado, para andar o dia inteiro com você, e você nem olha para o lado. Você nem fala uma palavrinha de delicadeza, fala com Ele, firme aí. Está aí, Jesus? A gente não presta atenção. A gente anda como se estivesse sozinho no mundo. A gente acha que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu. Mas a gente não percebe o inverso. A gente que abandonou. Porque a gente é autossuficiente, a gente acha que a gente que dá conta. A força, já falei isso mais de uma vez, a força não é nossa, é dele. A coragem não é nossa, é dele. É Deus. Experimentem deixar Deus agir, deixa Deus ser Deus. Eu falo isso tanto com vocês. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus guiar.
Deixa Deus te orientar. Hoje eu estou desorientada, porque perdeu o seu oriente. Perdeu aquele que te dá a orientação. Para a hora que você levantar. E fecha seus olhos. Se coloque diante daquele que é o Deus vivo e fala: bom dia, sua bênção para começar, me ajuda. O dia hoje está difícil, a situação é delicada, eu tenho uma reunião complicada, eu tenho isso. Coloca para ele, me preceda. E relaxa e deixa ele te guiar, você vai ficar impressionado. Você vai cansar tão menos. Lançai sobre mim todas as vossas preocupações. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Deus já deu tudo, não tem mais o que falar. Só falta a gente acreditar. E querer ser conduzido por Ele. Andar atrás desse pastor. Né? Porque a nossa vida tem que traduzir os passos dele. Tudo que ele fez eu tenho que fazer. Eu tenho que traduzir os passos dele. Quando você não souber o que fazer, para e fala assim: o que o senhor faria no meu lugar? Como é que o senhor faria nessa situação, Jesus? Deixa ele guiar. É encantador. É encantador. Por um momento, olhe para ele. Ao que o dia estiver difícil, ao que você estiver numa situação delicada, olhe para ele e fala: me ilumina. Me dá uma luz. Faça com que realmente eu compreenda o que o senhor quer. E guarde uma coisa: Jesus conhece cada um. E Ele sabe exatamente como é que Ele chega em você. Como é que você vai compreender a linguagem dEle. Nunca duvide disso. Deus te alcança. Nós é que nos escondemos dEle. A gente vive escondendo de Deus igual Adão se escondeu. Achou que escondia de Deus Pai. Mas Deus é tão delicado, pergunta: onde você está? Sabia, né? Ele perguntou: onde você está? Para Adão falar: estou aqui escondido. Ele sabia. Então, a maior graça que a gente pode alcançar na vida é permitir que o olhar de Deus te atinja. Deixa Deus te olhar. Não se esconda, não. Deixa Ele te desnudar. É o único olhar que você não precisa ter medo. Porque o olhar de Deus é o olhar de amor. Quem te olha, que te olha por amor. O povo te olha te observando, te secando, olhando a etiqueta que você está, a roupa que você está, né? Deus nada. Ele olha a sua alma. E te acha maravilhosa. Te acha maravilhoso, né? Deixa Deus te olhar. Traga para Ele as suas inquietações, seus medos, seus desejos, seus sonhos. Coloque tudo diante dEle. Fala: mas se Ele não me der, eu te garanto que Ele vai te dar muito melhor. Por quê? Porque Ele te ama. Qual a certeza que você tem? Por causa do amor. Gravem isso no coração de vocês. Porque hoje vocês podem renovar isso todo dia. Só um lugar na terra, só um lugar. Onde esse Deus vivo se encontra. Onde eu posso pegar nele. Aonde essa fonte de água viva está ali para me renovar. Para poder me saciar o meu coração. Dessa sede que a gente carrega de um Deus vivo. Dessa fome que o nosso coração tem. Que às vezes o mundo te dá um tanto de coisa, um tanto de nada. Se você peneirar seu dia, o que você conversou hoje, às vezes é um tanto de nada. Nada que de verdade encheu o seu coração. Mas tem um lugar aonde você pode ir todo dia. Aonde isso vai realmente, né, saciar essa sede de vida. De vida de verdade, né? Nessa vida mais ou menos medíocre que o mundo está vivendo, não. Né? Porque a gente fala: não, Filó, mas Deus nos tratar como ovelha. Mas é que, porque parece que a gente é tudo igual. Mas o mundo tem feito todo mundo igual. Nós somos avaliados pelas marcas, ditados pela moda. Né? É a moda que todo mundo copia. E vocês veem o mundo correndo, o povo levanta no mesmo horário, se amontou nos ônibus, corre sem saber para onde está indo, atropelando uns aos outros, buscando o quê? Se você parar o povo, fala: mas onde é que você está correndo? Fala assim: não, viu o povo correndo, estou correndo mesmo. Não sabe para quê, nem para onde, não sabe nada. A vida tem que ter sentido, tem que ter desejo. Por que eu me levanto? O que eu desejo no meu dia? Guardem isso. A nossa religião, o cristianismo, é a religião do desejo. Eu tenho que desejar Deus. Eu tenho que desejar viver no amor. É a oração, é a religião do desejo. Não é da mesmice. Então esse único lugar que eu posso voltar todo dia para repousar, para descansar, para ser renovado, aonde o Calvário e o sacrifício se renova perpetuamente, chama-se missa. Se eu for à missa todos os dias, o sacrifício de Jesus está se renovando por mim, todos os dias, pela humanidade, e ali pelo mistério da consagração, eu vou ter Jesus vivo. A gente não tem dimensão que nós pegamos em Deus vivo. Parece pão, mas não é pão. Tem gosto de pão,
mas não é pão. A nossa alma sabe que é Deus vivo. Nós sabemos que nos alimentamos dele. Isso é um dos maiores mistérios que Deus nos deu. A gente poder ser alimentado pelo Deus que nos criou. Ele que nos dá força, nos dá coragem. Ele que fala, aquele que come minha carne e bebe meu sangue, viverá em mim e eu nele. Isso é uma coisa louca. Saber que esse mistério, como dizia Padre Pio, que mistério é esse, Senhor? O Senhor em mim e eu em ti. Que mistério é esse? Um Deus que me conduz, que caminha comigo, que me alegra, que me renova, que eu caia e falo de pé, vão comigo, eu te seguro se você não der conta, se eu não tenho força, eu te carrego. Não tenha medo, que sou eu, teu Deus. Então, quem pode te amedrontar? Que situação pode tremer as suas pernas? Qual a situação que pode te amedrontar? Só uma, ficar longe dele. No mais, nós já somos mais do que vencedor. Por quê? Porque eu tenho ele. Então é essa experiência que vocês têm que viver. O mundo está precisando dessa experiência sua. Você fala, de que o povo junta lá para poder falar de quem? É dessa coisa que você não explica, dessa paixão que te arrebata, né? De um Deus que te põe em êxtase, né? De um Deus que divide com você umas coisas que você fala, uau, que experiência. Que você começa a rir sozinho e fala, é louca, nada, estou rindo com Jesus. Tem algumas coisas interessantes, né? É essa experiência de saber que nunca está só. Desse consolo que você tem na alma, né? São coisas que vocês têm que experimentar. Viver de um amor que não tem limite. Ah, o dia que entendermos isso. Quem vai dar conta de nós? Seremos insuportáveis. Porque sabemos amados. Então não aceitaremos nada menos do que o amor na nossa vida. As nossas relações terão que ser maravilhosas. Como é que nós vamos aceitar relacionamento homem e mulher que de uma forma, e não só o homem tratando a mulher, mas a mulher tratando o homem, de uma forma que isso não retrate o amor dele? Como é que nós vamos viver na vida sendo mendigo de alguma coisa? Como a gente vê relações que as pessoas mendigam afeto? No dia que você descobrir que é amado, você vai mendigar o quê de um homem? Mendigar o quê de uma mulher? Você é amado. Numa intensidade que é enlouquecedor. Que a pessoa, para poder te seduzir e ficar com ela, gasta. Porque o amor dele é algo alucinado. Mas tem que experimentar isso, né? Tem que experimentar que doçura é acordar, trabalhar e adormecer diante de um só, que é o nosso Deus, né? Então, experimentem, né? Se vocês ainda não deram conta de fazer essa experiência consciente, eu estou me entregando àquele a quem eu posso me entregar, que nunca me decepcionará, que nunca vai me abandonar, que nunca vai me perder, que ele me encontra, que ele sabe meu cheiro, ele sabe onde é que eu estou. Ele sabe que eu desbravei e saí para um caminho errado, ele vai atrás de mim. Ele larga o resto e vai atrás de mim. Por quê? Porque eu sou preciosa para ele. Eu sou precioso para ele. Ele sabe quantos fios de cabelo da minha cabeça eu tenho, até se eu não tenho. Ele sabe. Confie nisso. E que nada que hoje você trouxe no seu coração, que te perturba, não permita. Que nada perturbe o seu coração. Nada perturbe. Por quê? Deixa Deus entrar. Deixa o amor dele te possuir. Seja dele. Entregue-se a esse Deus que é sem palavras, né? A gente não consegue falar de um Deus de tanto amor. É amor demais, né? E que vocês nunca duvidem desse amor. Jesus já provou para nós, e prova a cada dia, o quanto Ele ama, e cuida. E se vocês prestarem atenção, Ele cuida dos detalhes da sua vida, dos detalhes. Fala, mas eu nem pensei nisso. Você não. Ele pensou. Por quê? Porque nos ama. A esse Deus, todo louvor e toda honra, pelos séculos dos séculos. Amém. Assim seja. Found your old sweater in the drawer. Still smells like fall, like the year before. Leaves were gold, the sky was white. Now it's just the chill I try to hide.
You're a song stuck on repeat, familiar lines and broken beats. I wear the past like something warm, even though it's come and gone. You were soft like Sunday rain. Now your silence I can't explain. Ooh. Typed a message, never sent. Half-written lines full of what I meant. The city moves, but I stay still, living in the space you used to fill. You're a song stuck on repeat, familiar lines and broken beats. I wear the past like something warm, even though it's come and gone. You were soft like Sunday rain. Now your silence I can't explain.